deputado federal Felipe Francischini recebeu nossa equipe para uma conversa sobre o trabalho realizado na Câmara Federal ao longo de 2024. Muito bem, hoje eu estou em Curitiba, tenho o prazer de estar no escritório de trabalho do deputado federal Felipe Francischini, que já está aqui do meu lado, e eu agradeço, desejo uma boa tarde, agradeço por nos receber aqui no seu local de trabalho na capital, onde tudo acontece também pelo Paraná, né, deputado, além de Brasília, e obrigado por nos receber aqui, primeiramente. Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui com vocês na TVCI, falando com todos os nossos amigos do litoral do estado do Paraná e também da região metropolitana de Curitiba, então um grande prazer estar aqui com vocês. Deputado, a gente separou aqui alguns números interessantes do senhor durante o ano de 2024. O deputado nos recebe aqui até para fazer um balanço sobre esse ano. A gente teve aqui 114 propostas legislativas e mais de 37 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas aqui para o Estado. Boa parte disso para a área da saúde e também para o esporte, né? Como é que foi esse ano na sua avaliação? Bom, esse ano foi um ano bastante pesado, porque eu sou um deputado de oposição ao governo federal lá em Brasília, então grande parte das minhas proposições são proposições de abertura de comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, de pedidos de fiscalização do recurso público, principalmente na questão dos Correios, das estatais como a Petrobras, que nós temos visto nos últimos meses, dando grandes déficits para a nossa nação, e a gente realmente fica bastante estupefato quando a gente vê que no governo passado do Bolsonaro você tinha as estatais dando lucro para o Brasil e atualmente parece que de uma maneira mágica de 2 anos para cá todas as estatais dando prejuízos bilionários. Então nosso trabalho tem sido muito forte na questão da fiscalização, temos aprovado projetos importantes na área da segurança pública, como um projeto que há 8 anos eu trabalho em Brasília, como foi o caso da castração química para estupradores, que aprovamos na semana passada, e vamos esperar e pressionar para que o Senado Federal aprove logo. Então, vários projetos na área da segurança, do combate à corrupção e da fiscalização ao governo federal. Deputado, até falando nisso, o ano de 2024, para quem vê de fora, né, e eu falo isso até com olhar de imprensa, a gente viu um ano ainda muito polarizado, né, das extremas, a extrema-direita, a extrema-esquerda. A gente tem situações, por exemplo, como a PEC das praias, do deputado Bolsonaro, inclusive, com relação a destinar áreas de praias para a iniciativa privada. Por outro lado, da administração do país, a gente vê situações como essa reforma tributária, a gente vê essa questão aí também de uma nova carga tributária, impostos, mudança na cobrança dos impostos, ou seja, são projetos que são polêmicos de um lado e de outro. Como é que o senhor vê toda essa administração, como é que fica essas situações? Esses são só exemplos, né? Mas do país como um todo, né? Essas questões muito bilaterais, né? Bom, eu sou a favor da polarização política e ideológica do ponto de vista prático. Então, por exemplo, você vai discutir economia. Tem pessoas que são mais liberais como eu e tem pessoas que são mais estatizantes, como, por exemplo, é o pessoal do PT. E é justo, o eleitor deles sabe que eles pensam assim e votou neles para eles trabalharem essas pautas. Assim como o meu eleitor, que é um eleitor de centro-direita e de direita, votou em mim para defender o liberalismo, para defender a família. O que eu sou contra é a polarização burra. Por exemplo, no governo Bolsonaro existiam, como todo ano acontece, as queimadas no Pantanal, as queimadas na Amazônia. A gente sabe que muitas vezes pode ser alguma questão também de falha por parte do governo, mas 99% das queimadas são queimadas ocasionadas por causa do clima, por questões globais. E agora no governo Lula, que eles tanto criticavam o governo passado, até queimadas maiores estão acontecendo. Mas eu não sou leviano de dizer que isso é culpa do governo Lula. O que eu digo é exatamente isso. Eu sou contra essa polarização burra, que coloca assuntos que não tem nada a ver com gestão de governo na conta dos governos. E eu vejo que lá na Câmara e no Senado se perde mais da metade do tempo discutindo essas questões que o dólar está alto só por causa do Lula. Não é só por causa do Lula. Tem uma questão de economia global, tem questão da eleição americana, tem questão da inflação brasileira, que é uma questão de macroeconomia, que também não depende só e exclusivamente da gestão atual do Banco Central ou do governo federal. Então eu defendo a polarização quando é de ideias, quando é da gente discutir e o eleitor ter a nossa transparência de ideias, porque eles votaram na gente para isso. Agora, a polarização que eu sou contra é essa polarização que não leva a nada, de falar que queimada é culpa do Bolsonaro ou do Lula, que a alta do dólar é só culpa do Lula ou só culpa do Bolsonaro, quando eles falavam no governo passado. Então é isso que eu combato lá em Brasília, é tentar fazer um debate que seja bom para o país, que seja bom para a economia. A gente vê, infelizmente, que a nossa economia está indo muito mal, também por questões e fatores externos, mas eu vejo hoje que o governo federal necessita ter um diálogo maior com a população, tem que parar um pouco com essa questão de dar tantos benefícios e não ter uma contrapartida fiscal do ponto de vista de arrecadação. Eu sou contra aumentar impostos, porque o brasileiro já não aguenta mais, o comerciante, nem o empresário, nem o empreendedor.
mas é notório o fato que o Brasil não está indo bem na economia e que o governo federal podia dar uma contribuição grande e não tem dado essa contribuição. Por isso que o meu trabalho em Brasília é discutir, sim, ideologia política, mas a nossa ideologia de direita do ponto de vista de liberalismo econômico. Falando um pouquinho do seu trabalho, há pouco a CCJ aprovou a identificação de pessoas com autismo no passaporte. E essa é uma bandeira bastante forte, sua, de toda a sua família na carreira política, né, deputado? Como é que o senhor vê esses avanços desse cenário voltado para esse público, né, que vem acontecendo no nosso país? Essa é uma excelente pergunta, porque assim, eu sou um deputado que, se você for pesquisar quantos projetos de lei eu apresentei na minha carreira, de praticamente 2 mandatos inteiros, que eu vou completar daqui 2 anos, eu tenho poucos projetos de lei que eu mesmo apresentei, porque projetos de lei já existem muitos em Brasília. Do ponto de vista da segurança pública, que é o meu principal foco, já tem projeto para todo tipo. Então, o ideal é a gente trabalhar para aprovar projetos que estão lá 10, 15, 20 anos parados, como eu fiz quando fui presidente da CCJ, quando fui líder do partido, agora articulando nas comissões. Mas existem alguns projetos que não foram apresentados, como um deles é essa questão do autismo. A gente vê aeroportos, às vezes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, que existem filas gigantes, principalmente nessa época de final de ano, e a gente sabe, às vezes, que você está com uma criança autista, tem alguém que possui alguma deficiência na sua família, essa pessoa não aguenta ficar 1 hora na fila, 1h30 para... Existem particularidades, Existem né? particularidades. Então, eu apresento legislações quando eu vejo que existe um vácuo legislativo. Mas quando a gente vê questões que já existem, outras proposições dos deputados, eu tenho humildade de reconhecer que já apresentaram antes. Tem projetos como esse da castração química que está há 20 anos parado, que a gente destravou. Então, a gente vai tocando nessa direção. Maravilha. Deputado, sobre o litoral do Paraná, como é que o senhor vê? Como está andando com obras, inclusive, né, do governo do estado acontecendo, obras importantes, a ponte de Guaratuba, a engorda de Matinhos, que está quase finalizada, há previsão também para a engorda lá em Guaratuba, a duplicação da 412, que liga Matinhos a Pontal do Paraná. Como é que o senhor vê todas e as suas contribuições também para o governo do estado, para o litoral, né? Eu fico muito feliz de ver que o governador Ratinho, acredito que tem sido o governador que mais olhou pelo litoral do Paraná. São obras estruturantes, obras que todos imaginavam que nunca aconteceriam, como por exemplo a questão da ponte de Guaratuba a Matinhos, outras também como a questão da duplicação da nossa PR, e eu, como deputado, tenho incentivado as ações do nosso governador. Eu fico muito feliz nessa eleição de 2024, eu apoiei 6 dos 7 prefeitos eleitos no litoral do Paraná, então a minha parceria com ele será ainda mais forte nesses municípios, principalmente Paranaguá, em que nós elegemos o Adriano Ramos. Acredito que eu fui o único, ou se não o único, mais 1 ou 2 só de deputados federais da nossa bancada que apoiou o Adriano Ramos, mesmo contra a máquina, mesmo contra toda a força política, e eu fico feliz de ver que a população de Paranaguá deu um recado importante nas urnas, com mais de 70% dos votos, e isso credencia nós lá em Brasília a estarmos buscando recursos, a sermos representantes de Paranaguá efetivamente lá no Congresso Nacional, e ajudando também o Adriano aqui junto ao governador Ratinho Júnior. Tá certo. Deputado, a vinda da TVCI para Curitiba, a gente está subindo a serra. Como é que o senhor vê esse estreitamento por meio de um canal de televisão entre o pessoal do litoral, o pessoal da capital, até mesmo nessas articulações que a gente precisa de obras e serviços lá durante todo o ano, né, e não somente na temporada de verão? Eu acho muito importante, porque assim, esse trabalho que a TVCI faz, subindo aqui em Curitiba, quando tem eventos do governo do estado, muitas vezes lá em Brasília também acompanhando o que está acontecendo, é importante, porque muitos deputados, às vezes, que nem têm contato com o litoral, que são muitas vezes do interior do estado do Paraná, acabam tendo esse contato, acabam sendo entrevistados, acabam colocando a pauta do litoral em votações, em questão de apoio político para esses projetos estruturantes do nosso litoral. Então eu vejo que é muito importante a mídia do nosso litoral estar antenada com Curitiba e com Brasília. Maravilha. Deputado, gostaria de deixar o espaço aberto para o senhor desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para o público lá do litoral que te assiste. Não, só agradecer a todos sempre pela parceria. Esse ano foi muito importante, ano que vem tenho certeza que estaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos municípios do litoral, para lutar por essas obras estruturantes, mas principalmente no meu trabalho, que é o que o meu eleitor principalmente quer, e eu respeito todo tipo de eleitor, sei que tem gente que gosta e que não gosta de mim, isso faz parte do jogo político, mas o meu eleitor pode esperar mais uma vez, mais um ano do deputado Francisquini em Brasília, combativo lá nas questões de ordem prática, de questões da economia, questões da segurança pública, de combate à corrupção, mas principalmente eu quero desejar um Feliz Natal, boas festas para as famílias do nosso litoral do Paraná e de todo o estado do Paraná, que a gente mantenha essa parceria firme no ano que vem e vamos ver se o Brasilzão volta a crescer aí pelo bem de todos.